Oi, tudo bem? A gente está começando mais um 30 Minutos. Só que hoje o programa vai ser diferente. Normalmente nós trazemos um entrevistado para falar de um assunto de interesse público. Mas hoje os meus alunos do último ano de jornalismo é que são os entrevistados. E eu quero agradecer muito de vocês estarem aqui. E eu estou igual mãe coruja. Sabe mãe coruja que fica babando pelos filhos? Porque é mais ou menos isso mesmo. Esse pessoal, eles fizeram um trabalho tão bonito de vídeo que eu não resisti e quis mostrar para você também aí de casa. Mas deixa eu apresentar aqui para vocês. Esse pessoal aqui de baixo, André, Gabriela, Pedro, Letícia, Felipe, lá em cima tá o Guilherme. Esses fazem parte do primeiro grupo que fizeram um vídeo chamado MPB na ditadura. André, dá para você começar a explicar para a gente de onde que surgiu essa ideia? Dá sim. Só que foi meio complicado no começo, porque quando surgiu o trabalho, e de início nós pensamos em algo mais jovem, do tipo, como seguindo o nosso TCC, que é sobre YouTube. Só que a gente saiu disso, aí eu lembrei de um documentário que eu tinha assistido no colegial, que chamava Uma Noite em 67. E era sobre MPB, na época, ditadura. E aí veio isso na cabeça, eu achei que caberia para fazer o trabalho e sugeri. Sim. Agora, Gabriela, são 6 pessoas no grupo. Como escrever, como produzir, como fazer um vídeo a 12 mãos? Então, professora, nós decidimos fazer uma divisão. Então, eu e o André ficamos encarregados da pesquisa. O Guilherme e o Felipe, eles buscaram imagens, músicas, né, relacionadas ao tema. E o Pedro e a Letícia ficou encarregado de escrever o roteiro mesmo. Tá certo. Então, sabe o que eu vou agora convidar? Eu vou convidar você que está em casa para assistir esse vídeo fantástico que esse grupinho produziu. Chama MPB na ditadura. Vamos dar uma olhadinha. Em 1º de abril de 1964, os militares, apoiados pelos Estados Unidos da América, derrubam o governo do então presidente João Goulart e tomam o poder do Brasil. Foi uma guerra entre parte da população e oficiais. Boa parte da população foi pega de surpresa. O golpe foi feito de madrugada, do dia 31 para o dia 1º, e nesse sentido foi uma surpresa quando todos acordaram e o país estava tomado. Quem mais sentiu o golpe foi a classe média, a camada ilustrada e os artistas. Esses estavam totalmente à mercê de uma violência nova que foi imposta de controle de pensamento, de expressão e de manifestação de ideias. Em meio aos protestos, artistas se destacam à frente das manifestações. Cada um contribui com o que melhor sabe fazer. Assim, a MPB descreve os horrores da ditadura nos mínimos detalhes. Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas. A censura era estúpida, né? Primeiro porque o censor não tinha um conhecimento tão elaborado. Então as piadas no meio intelectual são várias, porque eles não davam conta de entender a simbologia envolvida. Ou seja, o censor era um homem geralmente de senso comum, que tinha uma ideia bem doutrinária na sua mente do que era o comunismo, do que era o problema social e como solucioná-lo pela violência e pela doutrina militar, e perseguia todos que estavam um pouco fora dessa questão. Na década de 1960, a censura tentou calar a opinião.
Entretanto, alguns músicos acharam uma brecha e um dos artistas militantes foi Chico Buarque de Holanda, que junto com outro músico, Gilberto Gil, compuseram uma música que reflete bem a situação da época, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O regime militar estabeleceu em 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5, o mais severo de todos até então, que tirava completamente a liberdade de imprensa e expressão. Esses cantores que começaram a protestar começaram a ser perseguidos literalmente. Então, não só Geraldo Vandré ou Chico Buarque foram perseguidos, mas mesmo Ney Matogrosso foi perseguido porque não era só a manifestação de uma ideia, era de um comportamento livre. Deflagrado o AI-5, alguns dos principais representantes da MPB da época são vistos pelos militares como inimigos do regime. Entre eles, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Taiguara e Geraldo Vandré. É neste período que a ditadura militar tenta vetar ou dificultar a livre circulação de ideias no Brasil. Na tentativa de impedir debates no país, a música é uma das vítimas mais notórias. O AI-5 ele vai inaugurar um tempo de grande perseguição e de tortura, onde as pessoas serão presas, serão isoladas, os advogados não terão direito a acesso a essas pessoas que foram detidas, muitos desapareceram, a tortura foi um efeito clássico da questão, e nessa questão da tortura precisamos lembrar que não foi só o policial que fez a tortura, ou só o militar, não é? É bom lembrar que haviam médicos envolvidos, psicólogos e outros profissionais que tinham conhecimento preciso de como agir e ensinar essas pessoas. A cantora Elis Regina, também reconhecida como símbolo de resistência à ditadura, é obrigada a cantar na Olimpíadas do Exército de 1972, o que fez com que a imprensa a acusasse de colaborar com o regime. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Em 1979, João Bosco e Aldir Blanc compunham O Bêbado e a Equilibrista, que fica famosa na voz da cantora e traz de volta seu símbolo de resistência. A canção, que fala sobre os exilados, é um retrato do Brasil no final do período ditatorial. Carlitos é a alusão a um personagem de Charlie Chaplin e representa a população que ainda consegue manter o bom humor. E a Equilibrista é a nossa esperança, se equilibrando e sobrevivendo. Aí a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto e lembrou Carlitos a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Ainda na mesma música, Clarice é a esposa do jornalista Vladimir Herzog, que faz parte do movimento de resistência contra o regime, sendo morto no doicode. Maria era a esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, torturado até a morte sobre a acusação de ser integrante do Partido Comunista Brasileiro. Embora seu real crime tenha sido ler o jornal A Voz Operária. No plural, Marias e Clarices são todas as mulheres, sejam mães, filhas ou esposas, que sofreram por alguém que fora torturado ou exilado. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A partir da polícia política ligada ao regime militar brasileiro, pôde-se vislumbrar o impacto do autoritarismo na cena musical brasileira entre 1968 e 1981 e a lógica da repressão e do controle do Estado. Nesse período,
O domínio da circulação das canções e da realização de shows com cantores esquerdistas ou simpatizantes marcou a atuação dos órgãos de censura e repressão, voltados principalmente, mas não apenas, contra o gênero da MPB. Alunos eram expulsos da universidade, as brigas eram constantes, esses grupos se enfrentaram na rua, foi um enfrentamento que marcou a história intelectual e professoral desse país. Nesse sentido, os embates não foram pequenos. As rixas, as rinhas, as perseguições, elas foram sistemáticas. Tanto que vários professores foram aposentados contra a sua própria vontade, por determinação do Estado. O período ditatorial foi marcado por diversas classes, além dos artistas que sofriam a censura. Havia embates, perseguições e enfrentamentos que marcaram a história intelectual do momento. Uma época dura, mas combatida nas vozes de grandes artistas do Brasil. Sob o pseudônimo de Julinho de Adelaide, Chico Buarque compôs a música Jorge Maravilha, para a filha do então presidente Ernesto Geisel, que era sua grande fã, a contragosto do pai. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo e de tosca. Caetano marcou no Teatro Opinião. Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Gonzaguinha era outra figura da época. Cê merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com teu carnaval. O fim da ditadura foi um sopro de alento para a população, né? Então as diretas já envolveram a massa, sobretudo a massa trabalhadora, a questão sindical também voltou a crescer no país. Era uma esperança de um Brasil novo, justo e igualitário. Nós vemos hoje que a democracia que nós temos não é aquela aspirada pela redemocratização, mas a democracia é melhor do que qualquer ditadura, seja a democracia que for. Nesse sentido, o povo foi às ruas, se manifestou, tomaram as ruas pedindo direta já. Foi uma grande festa do povo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Para chegar nesse final, qual foi a parte mais difícil, Pedro? Bom, professora, creio que uma das partes mais difíceis foi fazer a edição do produto, do trabalho, porque quando a gente começa a editar, a nossa cabeça explode de ideias. São vários caminhos que a gente pode seguir, são vertentes que a gente procura para deixar o trabalho mais bonito. Mas, assim, também é uma parte muito gostosa de fazer, porque quando o trabalho vai ganhando corpo, vai ganhando forma, você vai se enchendo de orgulho, você vai vendo que deu certo, assim, você já tem as entrevistas na mão, as sonoras. E eu tenho orgulho também de dizer que, no caso do nosso grupo, né, nós temos meninas, temos meninos. Então, teve um toque em cada parte do trabalho. A parte de edição, assim, foram vários processos, a senhora sabe bem disso, né? A gente trocou algumas coisas, mas o processo final eu acho que foi bem aceito, foi válido, e a gente espera alcançar o máximo de pessoas possíveis aí com esse vídeo na internet. Letícia, a gente vê no final do vídeo
vocês finalizam com o Bruno, um jornalista aqui de Ribeirão, tocando o Geraldo Vandré, e atrás tem fotos suas. Por que essa ideia? Eu fui dando algumas ideias de algumas fotos que o Pedro poderia utilizar. E tem uma foto que eu gosto muito, que me marcou muito, desde a primeira vez que eu tive contato assim, com a ditadura, que é uma mulher entregando uma rosa para um soldado. E eu acho que é uma foto bem marcante. E aí eu sugeri para o Pedro de utilizarmos ela, mas quando nós fomos procurar, não tinha, o tamanho não ia ficar legal, a resolução não ia ficar legal. Aí eu falei, Pedro, nós poderíamos produzir, então, algumas fotos nesse sentido, para utilizar e tal. Felipe, valeu a pena fazer esse trabalho? Valeu muito a pena, porque ficou um trabalho incrível, lindo, e produzimos com todo o nosso empenho. Foi legal. Bacana. Eu queria falar um pouquinho ali com o Guilherme, que está lá em cima. Passa o microfone para ele. Ô Gui, me fala uma coisa. Durante esse processo de pesquisa, tal, você aprendeu algo sobre a ditadura ou sobre essas músicas que vocês utilizaram que você não sabia? Com certeza, né? A gente tem um pouco por cima sobre esse assunto quando a gente tem aula de história no ensino médio, mas ele não é tão aprofundado como a gente fez nesse documentário. E durante essa produção, várias músicas eu não conhecia e eu gostei bastante de produzir. Legal, gente, vocês estão de parabéns. A gente vai agora para um pequeno intervalo, mas daqui a pouco, tá vendo aquelas mocinhas ali em cima? Elas fizeram um documentário sobre o Portinari, que também ficou maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta. Até onde você iria para saber mais? Para ter novos conhecimentos? Para ter plenas convicções? Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Bolsas especiais para o primeiro semestre. Voltamos com 30 Minutos, hoje um 30 Minutos especial, onde os entrevistados são os meus alunos do último ano de jornalismo, mostrando trabalhos maravilhosos que eles fizeram. No primeiro bloco a gente mostrou o vídeo MPB na ditadura e agora a gente vai mostrar as vertentes de Portinari. Tem 3 representantes aqui desse grupo que fizeram esse documentário fantástico. Quem que está com o microfone? Giovana, você falou muito bem do seu entrevistado. Conta como que foi essa participação do grande Valério Dias, artista plástico aqui de Ribeirão Preto. Bom, Valério foi uma peça-chave do nosso trabalho. Ele fala super bem de Portinari, ele explicou todas as obras, tudo certinho. E a gente foi até o ateliê dele conhecer o trabalho dele também, né? Além dele falar de Portinari, ele explicou um pouco mais sobre o trabalho, mostrou obras. Mas ele é um artista incrível, conversou com a gente. A produção que ele fez para o vídeo foi essencial e ajudou muito no processo de editar, porque tudo encaixava, tudo que ele falava encaixava com o que a gente queria. Então ele auxiliou muito no trabalho. Bom, isso quer dizer que vocês também entrevistaram ele muito bem. Obrigada. Então agora a gente vai assistir as vertentes de Portinari. Cândido Portinari era filho de imigrantes italianos. Em 5.000 obras, retratou a beleza cultural, a infância e as questões sociais. Tanto da sua cidade natal, Brodowski, como as do Brasil. Portinari teve uma infância pobre em uma fazenda de café e começou a pintar aos 9 anos. Tornou-se um artista respeitado, mas ao atravessar o Atlântico, revolucionou a própria arte.
quando ele vai embora para conhecer na Europa o que rolava mesmo de arte para a época. E aí ele percebeu que aquilo que ele fazia era muito certinho e soltou a sua forma simples de desenhar, trabalhando formas mais interessantes de se ver aquilo que rolava no Brasil. Então ele tem a característica muito pontual. Lá na minha terra está rolando isso aqui, mas com as mesmas influências dos artistas que ele viu lá. Picasso foi um deles. Portinari exaltou a cultura brasileira, o povo, a natureza e também as questões sociais do país, ainda com a influência estrangeira. Alguns trabalhos dele, como a série dos Retirantes ou coisa desse nível, são muito parecidas com a influência dos franceses, os Miseráveis, coisas desse mesmo modelo de arte. Aquela coisa sofrida do cara que vem lá da seca e vem passar fome num outro departamento do país. Então ele retrata muito isso na questão simples do trabalho, mostrando as condições do ser humano. Tanto no trabalho quase escravizado, trabalha para comer, coisa assim. Várias obras são marcantes. Entre elas estão O Mestiço, um personagem em uma lavoura de café trabalhando no campo. Café, em que mostra o duro trabalho diário nas plantações, com aumento de partes do corpo, como as mãos e os pés. Isso é uma influência muito grande do Picasso. Era uma característica daquela época as mãos serem mais fortes, serem maiores, parecendo ser mais fortes, e os pés também. Então, como no Brasil muita gente andava descalça ainda, o pé era realmente um pouco mais inchado, ele retrata isso de uma forma assim, estereotipada. Parece que aquilo é muito maior. E é uma característica que fica marcada pelo trabalho que ele veio desenvolvendo a partir da sua volta da Europa. Durante sua trajetória, estudou na Escola Nacional de Belas Artes, foi premiado pelos painéis Guerra e Paz, com altura de 14 metros, expostos na sede da ONU, em Nova York. As obras representam a tristeza, o desamparo na guerra, enquanto a paz exala alegria e aconchego. Já dá para perceber que não foi um trabalho simples, levou muito tempo para fazer, ele pintava com andaimes. A condição de um quadro ser mais claro que o outro, a condição primeira das cores trazer essa questão da paz. No outro é mais denso, são situações duras até de olhar. Outra característica de Portinari é o chamado azul de Portinari. Tudo que é relacionado a tinta a óleo, ela não vinha pronta. Você tinha pigmentos para acrescentar, para ir tornando a cor que você queria mais viva, mais intensa. E nesse ponto, esse seu Portinari sabia lidar com o azul. Ele tinha uma característica muito forte de fazer o azul dele ser único. Azul Portinari é mais ou menos como tem um verde Paul Klee, que só o Paul Klee que fez. Um artista ímpar. O desenho do Portinari é único, então isso é mais ou menos, de novo falando do Paul Klee, quando você consegue fazer tudo ter a sua cara, isso chama estilo. Estilo Portinari é isso. Em 6 de fevereiro de 1962, Portinari morreu, aparentemente por uma intoxicação causada pelos elementos químicos das tintas. Olha, esse vídeo, ele tá assim, perfeito, né? Não só o Valério Dias foi maravilhoso, como a edição e a pesquisa de vocês também. Como que surgiu a ideia Portinari? Bom, há um ano atrás eu fui no Museu de Portinari, que é aqui na nossa região, tudo tão pertinho. E eu falei, por que não se aprender um pouco mais, tentar mostrar um pouco mais sobre esse grande artista? E aí as meninas gostaram do tema, nós começamos a pesquisar, fazer as pesquisas, as obras dele é muito interessante, cada detalhe, ele representava muito bem o povo brasileiro. E aí as meninas toparam e a gente começou a investigar e querer saber mais
a cada pesquisa que a gente começou a fazer. No sinal, eu acho que eu não apresentei o pessoal das vertentes. Quem respondeu primeiro foi a Giovana, essa de blusa verde. Agora eu acabei de falar com a Adriele. Adriele, você é uma pessoa que eu tenho certeza que vai dar certo em televisão. Estou apostando minhas fichas. Obrigada. A Bárbara também fez parte desse grupo. Eu queria saber, Bárbara, o que representou no final fazer esse trabalho? Então, professora, no final a gente teve um bom resultado, porque a gente foi uma correria para fazer esse trabalho, também no caso do entrevistado, a gente ficou até com medo, porque para marcar entrevista é complicado. Os alunos, né, não sabem se, no caso, a Giovana trabalha, todo mundo trabalha. Aí tem que ver quem pode, quem não pode. Administrar o tempo de todo mundo, né? Mas aí no final deu tudo certo. Aí deu tudo certo e vocês estão de parabéns. Aos dois grupos, parabéns. Espero que você aí de casa também tenha gostado, também esteja aí babando, que nem essa professora boba que está babando por eles. E a gente volta na semana que vem com mais 2 trabalhos dos alunos do último ano. Até lá, tchau.